Olá pessoal, sejam bem-vindos à Licita News Online. É muito bom ter vocês aqui novamente para assistir mais uma das nossas palestras. Aviso a vocês, a cada 15 dias eu vou disponibilizar uma palestra com um tema bem polêmico para que vocês possam aí compartilhar e entender um pouco desse conhecimento denominado de licitação pública. Hoje o tema da palestra é pregão, possibilidades e oportunidades. Prometo a vocês que eu vou ser bem claro, bem objetivo e vou ir, como na palestra anterior, que eu falei de licitação pública, como ganhar dinheiro com ela, eu vou trazer alguns gatilhos novos aí para que vocês possam aplicar no dia a dia e ter um grande sucesso com licitação pública. A palestra de pregão hoje está sendo aí patrocinada pela Licita News Online. Explicar novamente, né? A Licita News Online, ela é um departamento da Licita News Consultoria especializada em licitação, tá? Então, assim, é uma empresa totalmente dedicada à licitação pública, totalmente focada em licitação pública, ok? A Licitação.net é uma empresa especializada na divulgação dos avisos de editais de licitação. Então, para que você não perca tempo procurando edital na internet, caçando edital na internet, entra no www.licitação.net, preencha seu cadastro ou mesmo ligue no 51, que é o DDD 33204422 e solicite aí uma demonstração do serviço. Você vai se surpreender com a qualidade da Licitação.net a nível de publicação de avisos de edital. Além de publicação de avisos de editais também, peça para conhecer a divulgação e publicação de súmulas de contrato. São ferramentas muito importantes para o seu sucesso profissional, ok? Então vamos lá. Meu nome é Wesley Medeiros, eu sou um consultor governamental, eu lido com licitação há exatamente 23 anos de minha vida. Então assim, eu não vou colocar nessa palestra o que eu vejo muitos fazendo na internet, falar do que eu ganhei, do que eu tenho. Não, isso não é meu objetivo. Eu posso dizer para vocês que eu atingi o sucesso profissional, eu tenho uma estabilidade financeira, tudo isso eu consegui com licitação pública de uma forma clara, de uma forma objetiva e de uma forma transparente, tudo dentro da legalidade. Então, se você quer atingir uma estabilidade profissional muito boa, uma estabilidade financeira muito boa, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre licitação. Você vai se surpreender. Então, eu sou administrador de empresa, sou bacharel em Direito, especializado em gestão de risco e especializado em licitação pública. E qual é o meu diferencial para os consultores que existem no mercado? Eu trago para o dia a dia, ou seja, para uma palestra virtual como esta, ou para um curso de licitação avançado, a minha prática somada à teoria, ou seja, legislação. Por que eu tenho tanto cuidado com isso? Lá atrás, quando eu estava me formando, quando eu estava me preparando para chegar onde eu cheguei, eu não tinha um Wesley Medeiros para me ensinar, pegar na minha mão, me dar exemplos práticos. Eu tinha juristas, né? Pessoas que lidavam diretamente com a lei, explicando licitação e contratação pública. Então, assim, era muito mais difícil compreender toda aquela teoria que um profissional de direito explicava em sala de aula e trazer isso para o meu dia a dia em licitação pública. Então, dessa forma, o que eu fiz? Eu procurei desenvolver módulos, ferramentas que eu pegasse esse profissional que, digamos que ele é cru em direito e mostrasse para ele os artigos de interesse para que ele pudesse compreender e aplicar isso dentro de sala de aula, ok? Dentro da sala de aula, aplicando essa teoria mais essa prática, eu tinha o quê? Um aprendizado perfeito, ok? Não é à toa que eu já formei mais de 6.000 pessoas em licitação pública. Então, assim, me orgulho de dizer, já passaram por mim mais de 6.000 alunos, entre profissionais licitantes como profissionais do governo. Já formei pregoeiro, presidente de comissão, equipe de apoio e todos eles, num resumo de todas as avaliações, falam: Wesley, a sua metodologia é superior a qualquer outra metodologia. Então vou convidar vocês a conhecer um pouco desta ferramenta de ensino que eu tenho. Ok, pessoal? Pregão, modalidade. Como nasceu essa modalidade? Por que uma modalidade denominada de pregão, né? Porque assim, quando a gente fala pregão, já se lembra de um leilão reverso. Reverso por quê? Por que nós falamos que o pregão é reverso? Porque não é aquela brincadeira, entre aspas, de um leilão, que eu levanto a minha mão e oferto um preço maior. No pregão, ele é reverso.
Quanto menor é o preço que eu dou, maior é a possibilidade que eu tenho de ganhar a licitação. Então vocês vão visualizar que o pregão ele sempre vai buscar o menor preço. Nós sempre vamos buscar o menor preço, ok? Então, assim, é um leilão reverso, vamos deixar isso claro. Sempre vai ganhar uma licitação na modalidade de pregão aquele que ofertar o menor preço. Vamos falar um pouquinho sobre o pregão. O pregão ele nasceu de uma forma agressiva. Por que agressiva? Vou explicar primeiro isso dentro da legislação. A Lei 866/1993, que é denominada hoje a Lei Geral de Licitação, ela diz assim no seu artigo 22. Vamos lá? São modalidades de licitação. Inciso 1, a concorrência pública. Inciso 2, a tomada de preços. Inciso 3, o convite ou a carta convite, como vocês chamam no dia a dia. Inciso 4, o concurso. E inciso 5, o leilão. Parágrafo 8º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas nesse artigo. Então, para um pouco. Eu tenho uma lei geral de licitação que diz que é vedado. Se é vedado, é proibido. Não pode criar outra modalidade de licitação. E o pregão, ele nasce em confronto com a Lei 866. Por que ele nasce em confronto com a Lei 866? Porque ele é criado com uma medida provisória. Então eu tive a medida provisória 2026 que foi editada uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu tenho a edição 1, 2 e 3. A última edição da medida provisória aconteceu em 28/7/2000. Então o pregão ele ganha força com essa medida provisória e nasce o Decreto Federal 3.555, de 8 de agosto de 2000. Ali, o pregão fixou a sua raiz. Só que o pregão ele tinha muito conflito. Que conflito que era esse? Eu vi o pregão nascer. Então, eu combati muito o pregão porque eu não aceitava disputar preço. Eu achava injusto eu leiloar o meu próprio preço, né? Existia aí, como se diz, um duelo entre os licitantes. E eu perguntava muito, pregoeiro, eu quero contestar o edital por isso, por isso e por isso. Aí o pregoeiro me falava assim, olha Wesley, como que você está contestando por isso se o pregão não cumpre a Lei 866? Aí eu perguntava, tudo bem, pregoeiro, mas se ele não cumpre a Lei 866, como que o senhor fez o edital de licitação? Porque o Decreto 3.555, ele não tem o rito de criação do edital, ele não tem as sanções de forma clara, as obrigações de contrato, e aí vinha aquele grande silêncio. Sempre foi assim. Esse Decreto 3.555, ele sofreu um pouco, mas nasce agora o quê? A Lei Federal 10.520, 17/7/2002. Essa lei federal é uma lei muito pequenininha, ela tem 3 páginas e tem um único artigo nessa lei que me chama a atenção, que é o artigo 9º, que ele diz que o pregão se subdizia à Lei 866/93. Então eu acabo de pegar o pregão e vincular ele à Legislação Geral de Licitação, né? Mais adiante, em 2005, nasce o Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, que ele veio simplesmente para o quê? Criar um divisor de águas. O Decreto 3.555/2000, ele vai trabalhar com pregão presencial e o Decreto 5.450/2005 vai trabalhar com pregão eletrônico. E a Lei 10.520 vira o topo da pirâmide. Eu tenho a legislação do pregão e os seus decretos. Senhores, vamos deixar claro aqui em nossa palestra que eu só vou conseguir falar na palestra dos decretos da legislação federal. Eu não tenho como me ater às diversas legislações estaduais e municipais que existem no Brasil. Por quê? Cria-se um decreto federal, como 3.555/2000 ou 5.450/2005, e por constituições estaduais, muitos estados normatizam esse decreto dentro da sua esfera. Então, assim, vocês podem notar que o estado de Goiás tem um regimento próprio de pregão, o estado do Espírito Santo tem um regimento próprio de pregão. Vamos destacar aqui, ó, o próprio estado de São Paulo, ele tem um regimento diferenciado para o pregão, ok? Então nós vamos trabalhar bem o decreto federal, entender bem, para que vocês retirem o que aprenderam dentro do decreto federal e levem para o decreto
estadual, ok? Então vamos lá. Primeiramente, definição. O que é o pregão? O pregão é a modalidade de licitação entre empresas interessadas, enquadradas no ramo do objeto do edital. Por que enquadradas no ramo do objeto do edital? Porque só se pode participar de uma licitação aquela empresa que esteja o quê? Enquadrada naquele ramo. Exemplo, eu vou comprar veículos automotivos. Só pode participar dessa licitação empresas que tenham na sua denominação social, ou seja, no seu contrato social ou no seu ato constitutivo, a inscrição para comercializar veículos. Eu vou fazer uma licitação para prestação de serviço de terceirização. Só poderá participar de uma licitação empresas que prestem serviço de terceirização. E assim nós vamos seguir sempre contratar com empresas que sejam devidamente enquadradas no ramo do objeto da licitação, ok? Seja para a compra de materiais, produtos ou contratação de serviços comuns em que a disputa pelo fornecimento é feita em sessão pública, por meio de propostas escritas e lances verbais, para a classificação e habilitação da empresa licitante com a proposta de menor preço. Então vamos aqui. O pregão sempre vai ter uma proposta inicial, denominada de proposta escrita. Desta proposta escrita é que vai se iniciar uma disputa pelo menor preço. O pregão presencial, ele substitui hoje qualquer que seja a modalidade de licitação, porque um pregão ele compra de R$1 a milhões de reais, né? Vocês vão entender que ele ganhou muito com isso, pelo princípio da celeridade que eu vou explicar mais adiante. Qual é a inovação do pregão? A inversão das fases da licitação, ou seja, primeiro se abre as propostas comerciais, depois se abre a documentação. Deixa eu explicar um pouco melhor isso aqui. Para quem está muito acostumado ainda com concorrência pública, com tomada de preço e carta convite, vocês sempre levam 2 envelopes para a licitação. Um contendo a proposta comercial de licitação e o outro contendo os documentos de habilitação. Nas modalidades antigas, primeiro o presidente da comissão de licitação, já vamos fazer essa primeira diferença, o presidente da comissão de licitação, porque no pregão nós temos o pregoeiro. O presidente da comissão de licitação procede com o quê? Com a abertura dos envelopes de documentação. Mas olha só, eu tenho 25 empresas em um certame de licitação. Eu vou abrir os 25 envelopes de documentação para fazer análise. E aí vinha todo aquele processo burocrático, analisar a documentação, passar para os licitantes, abrir prazo recursal, ou seja, isso se torna muito moroso. No pregão, não. Eu tenho a fase de credenciamento normal, que eu vou explicar daqui a pouco, abro as propostas de preço de todas as empresas, mas eu não toco nos envelopes de documentação em forma nenhuma. Eu só abro o envelope de proposta comercial de licitação, ok? Faço a classificação e passo para a disputa. O licitante que se sagrar vencedor, que for declarado o arrematante daquele certame, eu vou abrir o envelope de documentação daquele licitante. Então entenda, eu não vou ter aquele trabalho de analisar 25 envelopes de documentação. Eu vou analisar somente as propostas e do licitante que se sagrar vencedor, né? For declarado o arrematante, eu abro a sua documentação. Se ele cumprir todas as normas do edital quanto à habilitação, ele vai ser declarado o quê? Vencedor. Subsequentemente, adjudicado e homologado, ok? O pregão, de forma simplificada, é um leilão reverso, ou seja, observado o menor preço proposto, os licitantes poderão ofertar outros lances. Existe uma disputa aberta de preço entre os licitantes. O prazo para abertura de uma licitação na modalidade de pregão ela é de 8 dias úteis. Nós vamos falar mais um pouquinho adiante sobre essa parte que nós chamamos de fase externa do pregão. E uma parte que me preocupa um pouco, que eu destaquei em vermelho para vocês, é o prazo de recurso, que ele é motivado na própria sessão. Nós vamos explicar um pouco mais, porque eu tenho gatilhos para explicar para vocês sobre recurso, né? Eu trabalho muito com recurso, é uma das áreas da licitação que eu, Wesley, me especializei mais, que eu chamo a arte de ataque e defesa em licitação pública, que é promover recurso e promover defesas, né? Então, assim, é uma fase muito delicada, porque se o profissional que trabalha com licitação pública, ele vai a um certame de pregão e ele não tem qualificação para motivar a intenção de recurso, aquela empresa não poderá mais entrar com um recurso administrativo. Então, o que? Cai a preclusão, ele deixa de ter o direito, e como o pregão é muito rápido, se ele não motiva a intenção recursal dele, o pregoeiro poderá até mesmo adjudicar o pregão na própria sessão de abertura, ok?
Quais são os princípios, né? Eu brinco muito no curso presencial, quando eu estou ministrando, vou falar depois um pouco para vocês dos cursos que eu ministro, que existem artigos-mães, artigos que nos dão um know-how para o trabalho, né? Para o dia a dia. Um desses artigos que eu vou destacar para vocês é o artigo 4º do Decreto 3.555/2000, que ele cuida do pregão presencial. E ele diz assim, artigo 4º, a licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo. Vamos parar um pouquinho aqui. Quem assistiu a outra palestra que eu fiz há 15 dias atrás, ou quem já assistiu um curso presencial meu, vai lembrar agora a importância que eu dou a princípios. Legalidade, que a licitação deve ser legal, ok? Impessoalidade, tanto o servidor público no cargo de pregoeiro ou um presidente de comissão deve ser neutro. Ele deve proteger a sua impessoalidade, como o licitante também deve se portar de forma neutra. Da moralidade, né? Tudo dentro dos preceitos da moral, da igualdade, que eu expliquei na palestra anterior, a subjetividade que existe na igualdade comercial. Não vou trazer aqui agora outra explicação sobre a igualdade jurídica, né? Só vou deixar aqui aquele tema, né? O que é igualdade jurídica? É o princípio da isonomia, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. O que é igualdade comercial? Subjetivo. Nem tudo que é igual para você será igual para a minha empresa. E a minha igualdade também está ligada à minha inércia. Se inerte eu for, direito à igualdade eu não vou ter. Da publicidade, tudo tem que ser público. Da probidade administrativa, não pode existir nenhum ato ali que cause um ato de improbidade administrativa. Da vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, instrumento convocatório, pessoal, é igual a edital de licitação. As normas dos editais devem ser seguidas à risca. Todos que participam de uma licitação, tanto o licitante quanto a administração pública, estão vinculados ao edital de licitação, ok? E do julgamento objetivo, que também vai estar ligado à parte de vinculação ao edital de licitação. Agora vamos lá, o que vem de novo no pregão? O que é diferente no pregão? Bem assim, os princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas. Senhores, vamos lá. Princípio da celeridade. O pregão é muito rápido. Entendam, eu publico um pregão na data de hoje, em 8 dias úteis eu já posso abrir esta licitação. Vou só comparar. Eu quero comprar um produto mais ou menos técnico, mas eu vou comprar pela modalidade normal. Então, se ele é técnico, eu vou comprar ele por uma concorrência pública para produtos técnicos. Eu publico ela hoje e abro daqui a 45 dias. Vamos lá? Eu abro daqui a 45 dias. Pregão, publico hoje, abro daqui a 8 dias úteis. Novamente, eu abro na concorrência primeiro os envelopes de documentação. Analiso, abro prazo recursal de 5 dias úteis. Abrir prazo recursal de 5 dias úteis, se tiver algum recurso, abro prazo para contra-razão de mais 5 dias úteis. Se eu colocar 10 dias úteis, eu estou falando em 15 dias corridos. 15 dias corridos mais 45 dias inaugurais, eu já tenho 60 dias. Pregão, publico hoje, abro daqui a 8 dias úteis. Tem alguma motivação de intenção de recurso? Abro 3 dias úteis. Acabou o prazo recursal, 3 dias úteis para contra-razão. 6 dias úteis eu tenho em média 10 dias corridos. 10 dias corridos mais 8 dias úteis, eu tenho em média 25 dias corridos contra 60 dias de uma modalidade de concorrência. Finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e justo preço. Agora vamos parar aqui. Agora eu vou puxar a orelha de alguns de vocês. Por que eu, profissional e consultor de uma empresa, vou levar meu preço à lona, a praticamente ao inexequível, se a lei me garante o direito de ter proposta dentro do princípio da razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e praticar um justo preço? Lembre-se, em licitação ninguém pode fazer milagre. Vou dar um exemplo. Imagine vocês que... Vamos aqui. Vou pegar esse cabinho aqui.
Um cabo desse de HDMI, ele custa no mercado R$100. Preço médio de mercado, R$100. A administração ela faz uma pesquisa de preço para poder comprar este cabo. Imagina que ela está comprando aí 500 cabos HDMI. Né? Então ela faz uma pesquisa de preço e vê que esse cabo custa R$100. Qual é o preço estimado da licitação? R$100. Nós sabemos também, isso não é uma prática sigilosa, que todas as vezes que a administração manda uma solicitação de cotação de preço para vocês, né? Uma estimativa de preço, vocês majoram um pouco a mais, para que tenham gordura para queimar na hora de um pregão. Então vamos imaginar que vocês já majoraram aí e estipularam esse preço numa média de R$100, ok? Na licitação, gente, um preço saudável seria comprar isso aqui, eu digo, por 70. Então, R$100, 30% de desconto, 70. Agora eu pergunto, vai alguém lá, me vende esse cabo de HDMI por R$40. Pergunto eu a vocês, onde estão os princípios de finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e justo preço? Eles simplesmente não existem. Eu posso combater isto. Se eu sei que um cabo desse custa R$65 lá na fábrica, como alguém pode vender a R$45? Ok? Isso eu não tenho como fazer, de forma nenhuma. Então, se você quer aprender um pouco mais como trabalhar com razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e justo preço, conheça um de nossos cursos, seja online ou presencial, que eu vou ensinar vocês a sair dessa saia justa. Ok? Agora vamos lá, eu falei sobre pregão presencial, agora eu quero falar um pouquinho do pregão eletrônico. Decreto 5.450/2005, artigo 5º, olha o que ele diz agora. A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade. Parar um pouquinho. Tudo isso está igual ao artigo 4º do decreto 3.555/2000, só que ele vai fazer o primeiro destaque, princípio da eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. Qual é o princípio novo que eu tenho no regulamento do pregão eletrônico? O princípio da eficiência administrativa. Um dos mais novos princípios dentro do direito administrativo. Ser eficiente, ser eficaz, promover uma licitação justa, promover uma licitação que cumpra os princípios de razoabilidade, competitividade e proporcionalidade. A compra não está ligada somente a preço, principalmente para a área de administração pública. A compra está vinculada à vantagem para a administração pública. Essa vantagem não quer dizer preço, essa vantagem quer dizer qualidade. Nem tudo que é barato é bom, e nós sabemos disso e podemos aplicar isso no conceito de licitação pública. Então vamos lá. Menor preço. O artigo 8º diz assim: a fase preparatória do pregão observará as seguintes regras. Para julgamento será adotado o critério de menor preço. Sempre o pregão vai trabalhar no menor preço. Observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital. Senhores, agora vamos lá. Eu não posso ir para um certame de pregão com briga pessoal. Eu tenho que entender que eu estou indo ali para ganhar dinheiro, né? Nenhuma empresa é instituição de caridade, isso eu sou muito claro. Senhores, o pregão, ele compra o menor preço. Decreto 3.555/2000, artigo 8º. A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras. Inciso 5. Para julgamento será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital. Então vamos deixar claro, eu não posso ir para um pregão com briga pessoal. Pregão não é um ato de caridade. Pregão é um ato de negócio, ok? Eu vou ali praticar um negócio. É por isso que eu não gosto de trabalhar com vendedores. Vendedores estão preocupados com vendas. Consultores estão preocupados com o quê? Lucro líquido auferido. Então, uma empresa ela só se mantém no mercado se ela tiver lucro. Nenhuma empresa trabalha com lucro abaixo de zero.
Então eu tenho que proteger isso. Quantos pregões eu, Wesley, participo e fico em quinto lugar? Sexto, terceiro? Por quê? Eu disputo o lugar que é justo para a minha proposta. Aí depois sim, eu vou aplicar minhas ferramentas, os meus gatilhos. Vou entrar com recurso, né? Vou contestar uma proposta, vou analisar de forma meritória uma documentação, porque eu sei que aquele preço praticado ele não traz para a administração o quê? A vantagem, ok? Celeridade. O artigo 8º, inciso 3, diz o seguinte: o edital fixará prazo não inferior a 8 dias úteis contados da publicação do aviso para os interessados prepararem suas propostas. Então, assim, eu coloco aí para vocês um modelinho de aviso de licitação, o edital 1/2015, pregão presencial 1/2015 do Senar, onde ele diz que aquele edital está disponível. Para quem é leigo, pessoal, esses avisos de edital, eles estão em diários oficiais da União, Estado, município, jornais de grande circulação local, regional ou nacional, ok? São esses lugares que as empresas especializadas em comércio de avisos de editais buscam as informações. Então imagina só, você mora em São Paulo, você vai ter que ler todo dia o Diário Oficial da União, que cuida dos órgãos federais, o Diário Oficial do Estado, o Diário Oficial do município. Os jornais são vários títulos para localizar licitações públicas. Se você tem uma assinatura da licitação.net, eles já fazem isso para você. Fazem o clipping 2 vezes por dia. Você recebe as licitações do ramo da sua atividade pela manhã e durante a tarde. Então ele economiza o teu tempo, né? Ele cria uma celeridade no seu processo de analisar esses avisos de editais, ok? Então está aí o edital número 1/2015, pregão presencial 1/2015, objeto, contratação de empresa especializada na confecção de uniformes para o fim de fornecer camisetas, aventais e jalecos personalizados, necessário atender à necessidade do Senar, conforme especificações constantes do termo de referência, anexo 1, parte integrante do edital. Data de abertura dia 22 de janeiro de 2015, horário às 8h30, local, sala de reuniões do Senar AR, Mato Grosso. O edital poderá ser solicitado a partir da publicação deste aviso via e-mail para o e-mail destacado ou retirado na sede do Senar, localizado na rua Marcino dos Santos, número 401, bairro Chácara, Cachoeira 2, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Outras informações pelo telefone 67-3320-6900 e seus meios de contato. Campo Grande, 14 de janeiro de 2015, Lorene Airneri Massal, ela é a pregoeira. Agora vamos lá. Voltando aqui, publicação de edital. Essa publicação ela sempre vai seguir esse modelo, ou no Diário Oficial do Estado, ou da União, ou do município, ou nos jornais, né? Ela tem o aviso, né? A data, horário, local, nome do pregoeiro. Então, por aqui eu decido se eu vou retirar esse edital ou não. Para este órgão aqui, eu faço até um elogio. Você nota que ele deixa que vocês solicitem um edital via e-mail. Isso é muito importante. Celeridade. Tem outros editais que já não deixam. Vocês têm que retirar direto no órgão público. Procedimentos de um pregão presencial. Vamos começar com os procedimentos. Primeiro procedimento, seja de pregão presencial ou qualquer outra modalidade de licitação, a fase de credenciamento. Então, no pregão presencial, vocês vão ser convidados, né? Como exemplo, se eu fosse pregoeiro, faria da seguinte forma: bom dia, senhores, meu nome é Wesley Medeiros, eu sou pregoeiro dessa casa, vou apresentar os meus membros de equipe de apoio e informo aos senhores que está iniciada a sessão pública de pregão presencial, número 10/2015. Solicito aos senhores licitantes que se organizem em fila para proceder com o credenciamento da forma que está exigida no edital. Ou seja, normalmente vocês são representantes de empresa. Então vocês têm que se dirigir ao pregoeiro naquele momento com procuração de vocês, o contrato social, o estatuto, né? E uma cópia da identidade. Onde o pregoeiro vai ver se quem assinou aquela procuração tem poderes para outorgar poderes a você e se você está cumprindo aquela qualificação básica para um credenciamento. Não se tem muito mistério no credenciamento. Existem pregoeiros que já solicitam que no ato do credenciamento os licitantes entreguem os envelopes de proposta e documentação, e existem pregoeiros que fazem isso em fases distintas. Quero deixar claro, credenciamento não desclassifica e inabilita ninguém, com uma única ressalva. Em um credenciamento eu posso analisar que uma empresa não tem competência de participar da licitação, pelo simples fato de não estar o quê?
enquadrada no ramo do objeto da licitação. Se eu, pregoeiro, pego um contrato social de uma empresa e, como exemplo, naquela licitação está sendo comprado veículos e ali tem uma empresa que vende material de expediente, eu posso fazer o seguinte: senhor licitante, verificando o seu credenciamento, no seu contrato social fica claro que o senhor não pode comercializar o ramo de veículos. Então, caso o senhor, na hora da abertura do envelope de documentação, não esteja enquadrado, eu poderei penalizar o senhor, porque ele não pode inabilitar agora. Agora o licitante ele pode desistir já, porque ele notou que ele está numa licitação que ele não é enquadrado. Se ele não é enquadrado, ele não vai poder vender. Então eu entendo que ele está se comportando ali de má fé. Aí vocês vão falar: Wesley, por que ele está se comportando de má fé se nem se iniciou a abertura dos envelopes de proposta de documentação? Simples fato. Todas as vezes que vocês participam de licitação, vamos enfatizar o pregão presencial, vocês entregam uma declaração do lado de fora dos envelopes que diz assim, declaramos a quem possa interessar que a nossa empresa cumpre plenamente os requisitos para apresentação de proposta comercial e os requisitos para apresentação de documentação de habilitação, ok? Se vocês lá na frente são inabilitados, eu entendo que você declarou falso. Se você declarou falso, você se comportou de modo inidôneo. Então você vai sofrer sanção. Qual seria uma sanção dessa? Muito fácil se conseguir para você uma suspensão de licitar, porque você agiu de má fé. Procedimento de um pregão eletrônico. Como que eu me credencio? Simples, login e senha. Então assim, eu não tenho como dar uma aula de pregão eletrônico para vocês. Isso não existe no Brasil. Eu vou ensinar vocês alguns gatilhos, alguns macetes. Mas a partir do momento que eu coloquei o meu login e minha senha e cadastrei a minha proposta, eu já me credenciei eletronicamente no pregão. Até porque quem aí que está me assistindo tem um pouco de experiência, vocês marcam com um xizinho lá aquelas declarações que não empregam menores e declaram que atendem e cumprem plenamente as normas do edital, ok? Recebimento dos envelopes de proposta e documentação. Eu já dei um exemplo, né? Já explicando, já me adiantei essa explicação. Eu tenho pregoeiros que primeiro fazem o credenciamento e tenho pregoeiros que fazem o credenciamento e recebem os envelopes em conjunto. Eu tenho pregoeiros que fazem o credenciamento e após o credenciamento convidam vocês novamente a se organizar para entregar os envelopes de documentação e proposta de preço, ok? No pregão eletrônico, novamente, eu preciso do meu login e minha senha, onde eu vou cadastrar a minha proposta comercial, ok? Cadastrei a minha proposta, na data e hora da licitação, quando o pregoeiro abrir o certame, automaticamente ele recebe ele recebe a proposta comercial eletronicamente e passa a abertura dela. Os documentos, existe aí uma grande subjetividade, né? Após a fase de lance, que eu tenho um licitante declarado vencedor, eu vou encaminhar os meus documentos. Alguns sites aceitam ele por e-mail ou anexar documento para que o pregoeiro faça uma pré-análise, mas o correto é mandar toda a minha documentação para o órgão público. Por isso que os editais lhe dão aí de 2 a 3 dias úteis para que vocês possam entregar todos os documentos diretamente à comissão de pregão. Abertura das propostas. No pregão presencial, ela vai ocorrer de forma presencial. Pregoeiro, ele que é o gerente da licitação, vamos denominar assim, ele abre o envelope de proposta, retira os documentos, se tiver algum documento ali solto, ele vai grampear, provavelmente ele vai numerar suas páginas, vai fazer uma pré-análise, eu digo que não seja meritória agora, e vai estender aos demais licitantes para que eles façam a análise. Por que o pregoeiro faz isso? Simples, pessoal. Deixa os licitantes analisar a proposta do concorrente, porque todos os apontamentos vêm depois. É muito mais fácil do que ele começar a fazer isso agora. Até porque nenhum pregoeiro tem um conhecimento tão vasto para poder tomar decisões no certame. Ele primeiro vai escutar o que os licitantes têm a dizer para poder prosseguir ou até mesmo suspender o processo. Novamente o pregão eletrônico. A abertura é feita de forma eletrônica. Então assim, eu falo muito do site do Banco do Brasil, né, do Comprasnet, quando se abre ali as propostas, o pregoeiro tem conhecimento que ele faz a abertura eletrônica das propostas para aí começar a sua classificação. Classificação no pregão presencial. Agora o pregão presencial ele tem uma particularidade, né? Aí eu pergunto, que particularidade é essa, pessoal? Algum de vocês sabe me dizer? Sabem como se classifica uma proposta comercial de pregão no pregão presencial? Sim ou não?
Então vamos lá. Quando vocês vão participar de uma licitação na modalidade de pregão presencial, vocês entregam a sua proposta. Quando o pregoeiro abre todas as propostas, ele vai localizar a proposta de menor preço. Então vamos lá. Imagine que a proposta de menor preço é da empresa MB Comércio e Serviço. Preço dela R$10.000. Então ele localizou o menor preço. Localizado o menor preço, ele vai aplicar a lei. E a lei diz assim, ó. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% relativa de menor preço. Então vamos lá. Ele localizou o menor preço 10.000, multiplicando 10%, eu vou para o quê? R$11.000. Todas as propostas que estiverem até R$11.000 naquele certame vão para a fase de lances. As demais propostas já estão o quê? Desclassificadas. Mas não é desclassificada de estar tão fora, mas elas não vão participar da fase de lance. O paredão, como vocês apelidaram, né? Então, só vão participar da fase de lance ou disputar por aquela licitação as empresas que estejam com preço até 10% superior a de menor preço. Ok? Conseguiram entender? Então vamos lá. Uma dica. Isso é mais no curso presencial que eu falo, mas eu vou dar mais esse gatilho aqui para vocês. Quando existe uma fase de lance em andamento, o pregoeiro pergunta assim, vou dar um exemplo. MB Engenharia, o seu preço registrado é de R$11.000. Você oferta lance no preço de R$10.000? Aí o representante ele pode pensar, ele pode pedir, seu pregoeiro, eu preciso de 5, 10 minutos para falar com a empresa, eu preciso conseguir uma margem maior, o poder discricionário do pregoeiro de permitir esses 10 minutos ou reduzir tempo, que ele também busca competitividade e ele tem que respeitar a celeridade. E aí ele fala assim, não, seu pregoeiro, eu resolvi desistir de dar o lance. Ok, aí o pregoeiro fala, então tudo bem, em ato, né? Subsequente, nós vamos convidar agora a empresa XY comercial a ofertar um preço sobre a menor preço. Aí a MB fala assim, seu pregoeiro, olha só, eu acabei de receber uma mensagem, eu quero dar o lance. Aí o pregoeiro, em busca da competitividade, volta e fala assim, tudo bem, MB Engenharia, oferte seu lance. Aí um terceiro licitante que está ali levanta o dedo e fala assim, seu pregoeiro, eu não concordo. Ele já declinou de dar o lance, então ele não pode voltar para essa etapa competitiva. Aí o pregoeiro fala, mas não. Eu não vou aceitar a sua alegação pelo seguinte fato, eu estou aqui para promover uma boa compra, uma compra justa, né? Eu preciso de competitividade, então eu vou aceitar. Aí aquele licitante que está lidando com objeção fala o seguinte, seu pregoeiro, eu posso fazer a leitura de um inciso para o senhor? Diz assim o inciso 10, né, do artigo 12. A desistência em apresentar lance verbal quando convocado pelo pregoeiro implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas. Então, assim, o decreto 3.555/2000, em seu artigo 12, inciso 10, é claro. Se o licitante desistir de dar lance, ele não volta mais à fase de lance, ok? Então, o pregoeiro não pode o quê? Passar por cima da lei. Aí fala assim, mas Wesley, por que ele não pode? Lembra que eu expliquei no início do curso? Princípio de quê? Qual o princípio, senhores? Vamos fazer um esforço. Eu sei que é uma palestra virtual, mas qual é o princípio que eu olhei para cá? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe contribuir? Né? Daqui a pouco nós vamos para o chat. Alguém sabe abrir um debate no chat? Princípio da vinculação ao ato convocatório. Princípio da vinculação ao edital de licitação. Então, se o ato convocatório diz isto, o edital ele é o quê? Subordinado à lei. Lá no preâmbulo do edital tem toda a legislação que rege um pregão. Eu não posso passar por cima dela. Tenha certeza que o pregoeiro vai refazer e vai dizer, já que o licitante está questionando e existe uma lei que normatiza o pregão e ela diz que se você desistiu, você não volta mais, eu não tenho essa autonomia e autoridade para lhe trazer novamente para a fase de lance. Tome cuidado em próximos lances para você não declinar, né, antes que tenha certeza e convicção que vá declinar. Pregão eletrônico. Agora tem aí um emaranhado para brincar com vocês, né? É bem complicado. Vamos lá. Eu coloquei aí para vocês 2 sites. Banco do Brasil, tá aqui em cima, e o Comprasnet. Então vamos lá. Eu tenho a sociedade. O cidadão público pode assistir a modalidade de pregão. Basta ele estar logado, saber o número do pregão,
a hora que ele vai acontecer, o órgão público, e localizar esse pregão. Eu tenho licitantes que podem estar com 6 computadores, eu tenho licitantes que podem estar com 1 computador, eu tenho licitante que pode ter 3 computadores, e eu tenho a administração. Todos eles estão logados a um provedor que dá acesso ao Comprasnet ou ao Banco do Brasil. Então, assim, o pregão eletrônico, ele dá a comodidade de dentro do seu escritório de você participar de administração pública. Ele dá comodidade à administração pública por meio de seus representantes legais ou pregoeiro e equipe de apoio de gerenciar um pregão dentro de sua sala, né? Os laboratórios. No curso avançado de licitação, eu explico muito para vocês o que é um laboratório, né? Como montar um bom laboratório de pregão eletrônico, ok? Quem tiver um interesse em entender melhor como funciona um laboratório de pregão eletrônico, não deixe de participar de um dos cursos presenciais ou eletrônico, que lá eu tenho toda uma metodologia, um modelo, um layout, né? De como funciona uma gestão, o que eu tenho que ter para ter sucesso em um pregão eletrônico. Participei da licitação, ganhei a licitação na modalidade de pregão presencial ou pregão eletrônico, eu me torno o quê? Arrematante. Isso é fato. Eu me tornei arrematante, porque eu ganhei a licitação. Então o pregoeiro vai falar assim: senhores, eu declaro arrematante a empresa MB Comércio e Serviço, onde ela ganhou o cabo de HDMI, que eu mostrei ainda agora, por R$ 84,00. Ok? O que ele faz agora depois que ele declara a empresa MB arrematante? Senhores, após a fase de disputa, uma única empresa vai ganhar a licitação. Essa empresa será declarada arrematante. Então o pregoeiro provavelmente ele vai dizer o seguinte: senhores, após a disputa de preço, a empresa MB Comercial foi a arrematante do certame. Como exemplo, vamos pegar aquele gancho lá do cabo de HDMI, onde nós estamos comprando aqui 100 cabos de HDMI e ela ofertou o menor preço. Então agora o pregoeiro vai proceder com a abertura da documentação de habilitação dessa empresa, verificar a documentação dela para decidir o que fazer agora. Ou seja, ele analisa a documentação dela e estende a todos os licitantes ali presentes para analisar. Todos analisaram a documentação. O que o pregoeiro vai fazer? Senhores licitantes, aos olhos desta comissão de pregão, eu não vejo nenhum ato ou fato que desabone essa empresa, estando a sua proposta de preço classificada e a sua documentação de habilitação atendendo às normas de habilitação. Então eu vou declarar essa empresa vencedora. Neste momento, pessoal, nós vamos ter digo para vocês assim, no meu dia a dia, eu chamo de momento decisivo para um pregão, seja presencial ou eletrônico. Quando o pregoeiro declara aquela empresa vencedora, vocês têm a opção de motivar a sua intenção de recurso. Como isso funciona? Procedimento do pregão para recurso. Recurso, decreto 3.555, artigo número 11, inciso 17. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese de suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 dias úteis. Vou fazer mais um pouco a leitura. O recurso com a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo nenhum. O acolhimento dos recursos importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Claro, eu estou aqui ministrando uma palestra para os senhores, eu estou tentando, criar gatilhos para que vocês tenham sucesso. Existe o curso que eu ministro de impugnação e recurso administrativo que dura 16 horas aula no modo presencial e dura aí, vamos colocar 40 dias no modo eletrônico, que ele é mais meritório. Mas vamos lá. O que eu tenho que fazer? Wesley, quando eu analisei a documentação, eu vi que a proposta dela não atende os requisitos. Pior ainda, eu localizei que tem documentos técnicos que não instruem aquela proposta técnica. O que eu faço? Simples. Quando o pregoeiro declara que aquela empresa está declarada vencedora, ele vai dizer o seguinte: senhores licitantes, aos olhos dessa comissão, a empresa MB Comercial está declarada vencedora por atender plenamente os requisitos para a proposta comercial e por atender às normas de habilitação. Algum licitante presente motiva sua intenção recursal? É a hora que você vai levantar a sua mão e vai dizer: sim, eu motivo. Agora, Wesley, o que eu digo? Porque quando eu falo eu motivo, todos vão olhar para mim. Você vai dizer, o representante da empresa XY motiva sua intenção recursal. Vamos destacar. O representante da empresa XY Comercial motiva sua intenção recursal por
a empresa tal não atender às normas técnicas e às normas de habilitação. Dentro do prazo legal, vamos impetrar o devido recurso administrativo. Olha só, senhores, vocês têm que motivar a intenção recursal e já deixar claro que vão impetrar um recurso, para não ter muita discussão, porque eu posso falar em uma frase simples como essa, que eu motivo minha intenção recursal por não concordar com a proposta apresentada. Dentro do prazo legal de 3 dias, eu vou impetrar o devido recurso administrativo, que pode ter 30 páginas de contestações, ok? Mediante essa sua colocação, o pregoeiro vai fazer a admissibilidade da sua intenção de recurso e vai abrir o prazo recursal. Nessa própria ata ele já avisa que após finalizar o prazo recursal, se o recurso for impetrado, abre-se o prazo de contrarrazão. O que seria o prazo de contrarrazão? O direito de defesa e contraditório da empresa que você vai atacar, ok? Ficou claro? Agora vamos lá. Se eu não motivar minha intenção recursal, eu não tenho direito a recurso, tá, pessoal? Aí foi o pregão. Dependendo aí do que fazer, perdeu. Digo para vocês aqui, vou deixar um gatilho no ar. Eu tenho uma ferramenta pronta que eu consigo não recorrer, mas entrar com uma peça, né, fora do recurso, que pode salvar um processo de licitação. Venha fazer um curso conosco, presencial ou eletrônico, que você vai conhecer que ferramenta administrativa especial é essa. Vou deixar curiosidade na palestra, ok? No pregão eletrônico, vocês têm que acompanhar o pregão eletrônico e quando o pregoeiro lá, ele colocar que ele vai declarar um licitante vencedor, ele abre um campo próprio do sistema para que vocês motivem a intenção recursal. Pessoal, o que eu vou falar aqui, eu falo mais no curso presencial ou no curso online aí, propriamente dito, mas eu não vou ocultar essa informação de vocês, de forma nenhuma. Entendam, no pregão eletrônico existe uma celeridade, então vocês estão vinculados a uma máquina, a um sistema, então vocês têm que ficar o tempo todo acompanhando. Eu gosto muito dos pregoeiros que operam o governo federal, no Comprasnet, porque o Comprasnet ele é um site mais justo. Então assim, quando o pregoeiro, qual o procedimento de um pregão eletrônico normal? Acabou-se ali a fase que eu tenho um arrematante, é concedido o prazo de 2 a 3 dias úteis para que os licitantes apresentem os seus documentos de habilitação. Notem que muito o pregoeiro diz o seguinte: senhores licitantes, a empresa MB Comercial, ela já entregou os documentos de habilitação. Essa comissão de pregão abre o prazo de 24 horas para as devidas vistas dos documentos. Alguns pregoeiros disponibilizam isso em PDF no próprio sistema, outros pregoeiros disponibilizam isso em loco. Você tem que ir até o órgão público dar vistas. Aí passou-se esse prazo de 24 horas, o pregoeiro fala assim, no sistema, tá? Senhores licitantes, essa comissão de pregão comunica que amanhã, né, às 10 horas da manhã, vamos declarar vencedor o licitante arrematante. Então, o que ele está fazendo? Está dizendo a vocês, se vocês têm alguma objeção, estejam ali às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã ele reabre o sistema e declara a empresa MB Comércio vencedora. Automaticamente ele abre o campo para recurso. Pessoal, no pregão eletrônico existem algumas particularidades, né? Eu ensino de forma meritória essas particularidades no curso avançado presencial e nos cursos eletrônicos que eu ministro, né, por EAD. Mas eu não vou segurar essa informação porque ela é muito importante para vocês. Vocês têm que ser muito perceptivos no pregão eletrônico, principalmente ter atenção em acompanhar o modo eletrônico. Muitos de vocês me perguntam, Wesley, eu sou obrigado a estar conectado, a ficar vigiando o meu processo? Claro que você é obrigado, a parte interessada é você. O pregoeiro não é pai de ninguém para ficar ligando, olha, eu vou entrar no sistema agora. Ô fulano, você não está online não? Esquece isso. O interesse é de vocês, licitantes. São vocês que querem vender. Então assim, eu vou elogiar muito o Comprasnet, porque eu digo que ele é um site, um portal de compras do governo federal perfeito, né? Ele diz assim, ó, o pregoeiro ele recebe a documentação daquele licitante que ganhou a licitação e ele fala assim, senhores licitantes, quando eu falo, pessoal, no modo eletrônico, é que ele escreve lá no sistema, ok? Senhores licitantes, esta comissão recebeu a documentação de habilitação da empresa MB Comércio e coloca essa documentação para que todos deem em vista, no prazo de 24 horas a partir de agora.
Então, essas vistas ele pode conceder para que vocês vão até o órgão em loco, proceder vista, analisar, ou tem alguns que colocam via PDF no próprio sistema. Vocês baixam toda a documentação, imprimem, analisam na própria tela e vão verificar. Passado essas 24 horas, o pregoeiro volta ao sistema e escreve assim: senhores licitantes, comunicamos que amanhã às 14 horas vamos declarar a empresa arrematante vencedora. O que o pregoeiro diz? Ele diz que aquela empresa MB Comércio amanhã será declarada vencedora. Então, se você verificou alguma coisa que está errada, qual que é o seu objetivo agora? Entrar no sistema às 14 horas do outro dia e esperar ele declarar vencedor. Quando ele declarar vencedor, ele vai falar assim: senhores licitantes, a empresa MB Comércio foi declarada vencedora e abre-se agora, né, o prazo para que vocês interponham aí as suas manifestações de recurso. Então abre uma janelinha onde você vai motivar aquilo que você falou lá no pregão presencial, você vai escrever nessa janelinha XY do comércio, né, motiva a sua intenção recursal contra a proposta apresentada pela empresa MB Comercial, visto que essa proposta não atende às normas técnicas. Aí você vai fazer ali um breve resumo e vai informar que dentro de 3 dias você vai impetrar o devido recurso, ok? Então ali ele abre. No Compras.net, normalmente essa janela fica aberta por 24 horas, mas olha só, Banco do Brasil, Compras DF, E-Compras, BEC, normalmente o pregoeiro ele dá de 10 a 30 minutos para fazer isso. Então, se você não tiver de frente ao sistema agora, você vai perder o seu tão precioso prazo para motivar a sua intenção de recurso e entrar com recurso. Mas, Wesley, tá, eu não motivei recurso nenhum. Estou aí te assistindo, não motivei. E aí, eu não posso preparar um recurso e ir lá? Não, porque se você não motiva a intenção de recurso, entra em preclusão o seu direito de entrar com recurso. Então, não cabe mais recurso, ok? Decididos os recursos, tá tudo ok, ou seja, você motivou recurso, mas não tinha direito algum, né? E o pregoeiro indeferiu o seu recurso. Ou melhor, a licitação foi muito redonda, ninguém motivou a intenção de recurso, porque é claro, né, que aquela empresa ganhou a licitação. O pregoeiro vai promover com a adjudicação da licitação aquele licitante denominado vencedor. Então, ali, no meu entender e da forma que a lei fala e ensina, acaba-se a obrigação do pregoeiro e sua equipe de apoio. O pregoeiro adjudica o pregão à empresa MB Comercial e encaminha a autoridade superior para fazer a devida homologação e, porventura, aí, a contratação mais adiante, ok? Mas ali encerra a atividade do pregoeiro promovendo a adjudicação. Adjudicado está, a autoridade superior recebe este processo. Vamos lá, pessoal, quem é a autoridade superior em um órgão público? Na prefeitura, o prefeito. Ok? Na secretaria, o secretário de Estado, que normalmente é substituído pelo secretário adjunto administrativo, mas existe a autoridade superior. Ele analisa aquela instrução do pregoeiro e autoriza a homologação. Isso quer dizer que eu fui arrematante, declarado vencedor, estou adjudicado e agora homologado. Depois de homologado, aí já está bem próximo de ser contratado. Ok? 4 fases de um pregão. Se vocês aprenderem comigo essa régua, quem já fez o curso presencial e o curso eletrônico sabe o quanto eu trabalho essa régua. Eu digo que no pregão presencial eu devo ficar de 30 a 40 minutos explicando esta régua. Vamos lá. Quando eu participo de uma licitação, eu começo aqui, ó, nesse pontinho. Concorda comigo? Participei. Ganhei a licitação. Eu me torno o quê? Arrematante. Arrematante, abre-se meus documentos de habilitação, aos olhos da comissão de licitação está tudo ok e a comissão me declara vencedor. Mas vamos imaginar que quem está declarado vencedor aqui é vamos lá, Fox Comércio Limitada. A Fox foi declarada vencedora. A MB Comércio motiva a intenção de recurso, apresenta o devido recurso legal. A Fox se defende, mas infelizmente ela é o quê? Desclassificada. O que acontece com a Fox? Ela é desclassificada e a MB Engenharia que atacou ela se torna o quê? Arrematante. Abre-se a documentação da MB Engenharia, se visualiza tudo e se declara a MB Engenharia declarada o quê? Vencedora. Então agora eu tenho como declarada vencedora a MB Engenharia. Mas entenda, a Calunga Comércio motiva a intenção de recurso contra a habilitação da MB Engenharia. Pior, ela tem razão. A MB Engenharia é inabilitada. A Calunga se torna o que agora? Arrematante.
abre-se a documentação da Calunga. A Calunga é declarada vencedora. Não existe nenhum problema na proposta da Calunga e nem na documentação da Calunga. A Calunga agora é o quê? Declarada vencedora, adjudicatária. Declarado adjudicado, pregoeiro encerra os seus trabalhos e encaminha para a autoridade superior que homologa a licitação. E aí ela segue para um gestor providenciar a contratação ou não daquela empresa. Só como regra, eu queria deixar claro para vocês, eu aprendi na minha vida que qualquer que seja o negócio, ele tem como base uma pirâmide, né? Então eu vou tentar teatrar para vocês. Aqui desse lado tem o governo que quer comprar, ele tem a intenção de compra. Aqui desse lado eu tenho o licitante que tem a intenção de vender, intenção de comprar, intenção de vender. Participei da licitação. Quando eu ganho a licitação, eu aqui, licitante, e o governo caminhamos para um degrau da pirâmide, arrematante, ok? Então eu estou caminhando, arrematante. Analisou minha documentação, declarado vencedor. Pregoeiro adjudicou, adjudicado está. Autoridade competente homologou. Mas olha só que essas duas pontas não se tocaram ainda. Elas só se tocam se vocês forem o quê? Contratados. Contratado está, existe elo jurídico, direito entre as partes. Mas enquanto eu não for contratado, não existe elo jurídico, não existe direito adquirido. Então assim, pessoal, não é porque eu ganhei uma licitação aqui que eu vou assinar um contrato. Pode chegar bem aqui depois da homologação e a administração revogar tudo. Por quê? Ato próprio da administração, ok? Só para deixar para vocês essa formação da cadeia. Vamos lá. Eu vou apresentar rapidamente um fluxograma. Esse fluxograma eu utilizo ele muito nas minhas aulas presenciais e eletrônicas, né? Onde a gente faz todo um trabalho sobre isso. Então, olha só, pessoal. Toda licitação, ela tem um objeto. Então, compra de produto ou compra de serviço. Ela tem uma justificativa. Por que eu compro um produto? Por que eu compro um serviço? Ela tem uma estimativa de preço, que o governo ele precisa saber quanto custa um produto para poder o quê? Fazer sua reserva orçamentária. Tem a definição da modalidade, que pode ser um pregão presencial, um pregão eletrônico, pode ser como é que se diz? Uma carta convite, uma tomada de preço, uma concorrência, e tem a aprovação da licitação. Aprovada a licitação, é feito o edital. Ok. Edital na rua. Tem objeto, tem informação com data e localização, tem as exigências para eu confeccionar minha proposta, tem as exigências para eu separar meus documentos de habilitação, tem os critérios de julgamento objetivos dentro do edital, tanto para a proposta quanto para a documentação, tem as sanções aplicadas caso eu não cumpra o meu compromisso de entrega e tem as disposições gerais que todo edital vai ter, ok? Então vamos pegar um pregão agora. Pregão presencial como exemplo. Fluxograma da fase externa. Publiquei o edital. Prazo mínimo para abrir? 8 dias úteis. Publique em Diário Oficial da União do Estado, resumo do edital. Publique o e-mail eletrônico na internet, o resumo do edital também para que vocês façam o download, não é isso? E jornal local, regional, nacional para que vocês tenham acesso ao resumo do edital. Assim vocês sabem onde tem o edital do ramo de atividade de vocês. Sessão pública. Entrego a declaração de conformidade do edital normalmente com o meu credenciamento. Pregão presencial é entregue fora dos envelopes de habilitação e proposta. Será sempre verificada a assinatura do representante. Entrega dos envelopes de proposta e documentação. No pregão presencial ela é entregue em loco, no ato da abertura. No pregão eletrônico, como eu falei, ela não existe. Ela é via sistema. Também é uma entrega simples ou mesmo credenciada. Abertura dos envelopes de proposta. Pregão presencial, a abertura é feita manual. No pregão eletrônico, ela é feita de forma eletrônica. O julgamento será sempre em conformidade com o edital. Pregão presencial, sessão pública, lance. Pregão presencial, verbal. Pregoeiro me convida para ofertar um lance sobre a maior proposta. Pregoeiro convida individualmente cada licitante. Julgamento da proposta vencedora. Pregão presencial, sempre menor preço. Disputa pelo primeiro lugar. Lance no pregão eletrônico. Por conta de vocês. Vocês vão digitar o lance lá e vão ofertar lance em cima do maior preço. Sempre, ok? Análise de documento de habilitação. Pregão presencial, análise imediata. No pregão eletrônico, eu tenho que encaminhar para o órgão público. Isso pode ser solicitado de 2 a 3 dias úteis para que eu encaminhe. Nada retira o direito do pregoeiro de solicitar que você mande isso por e-mail para ele já fazer uma pré-habilitação. Não habilitação oficial, mas uma pré-habilitação. Julgamento em conformidade com o edital de licitação. Declaração do vencedor. Pregão presencial, motivação de recurso.
feita no ato, motivada e escrita, no pregão eletrônico, em campo próprio do sistema. Recurso, pregão presencial, 3 dias úteis, entregue protocolado. Pregão eletrônico, depende do que o edital diz, ele pode ser de 3 dias corridos ou 3 dias úteis. Adjudicação, pregão presencial, após julgamento de recurso. No pregão eletrônico também, após julgamento de recurso. Homologação, pregão presencial, quem faz é a autoridade superior, convoca o adjudicatário para ser homologado. Contrato, pregão presencial, formalização, publicação dos atos. Final do fluxo, pregão presencial, checklist do processo, encaminha-se ao gestor. Então essa é a fase final. Homologado está, né? Eu convoco aquele licitante homologado para assinar o contrato, ok? Assinado o contrato, esse contrato é encaminhado ao seu gestor, que vai fazer todo o checklist do processo, passando ali agora a execução fiscal daquele contrato. Eu vou deixar para vocês aí algumas capas de site de licitação pública na modalidade pregão eletrônico, para que vocês tenham um conhecimento maior do que se compra. Um dos sites que compra muito é o www.licitações.com.br. É o Banco do Brasil Licitações, que ele tem um portal muito grande, muito agressivo, onde muitos entes públicos do estado, município, compra via o licitações.e, tá? É muito importante, vocês devem fazer um cadastro nesse site, procure uma agência do Banco do Brasil com um edital de preferência que vai ser regido nesse site. Vocês vão pagar, se eu não me engano, uma taxa hoje de R$ 267 para ter login e senha. Isso vale por 1 ano, ok? Vou deixar uma dica para vocês. O Banco do Brasil tem um ambiente de treinamento para vocês, de graça. Primeiro, vocês têm que ser cadastrados no ambiente. O que vocês vão fazer? Vocês vão acessar o www.licitações.com.br, localize lá a abazinha Pesquisa Avançada, marque modalidade tipo pregão. O comprador, lá tem uma lista de órgão público. Vocês vão procurar um comprador chamado de compra simulada. Coloca todas as unidades federativas, período todos e digite aqueles caracteres especiais, mande localizar. Todas as licitações que tem como compra simulada é um ambiente de treinamento. Vocês vão poder o quê? Dar lances ali, participar de uma licitação desde a sua publicação até a sua fase final de lances de modo simplesmente educativo. Aprender a lidar com o sistema. O Banco do Brasil não divulga isso, mas nós temos uma experiência maior, né? Aprendemos a chegar. Comprasnet não tem esse ambiente virtual. Outra coisa que eu deixo aqui para vocês, pessoal. Wesley, tem curso de pregão eletrônico na prática? Sinceramente, não tem. Comprasnet ele não fornece curso nem para administração pública. Banco do Brasil tampouco. Então, se alguém está vendendo esse tipo de curso aí, é uma montagem de páginas. Isso não é um curso na prática. Esses sites são totalmente interativos. Eles têm manuais que vocês baixam na hora, de fácil acesso, e não tem nada demais. Para você que está me assistindo aqui, que navega com tranquilidade da internet, participar de um pregão eletrônico é café pequeno. Tirando só uma coisa que eu não tenho como ensinar para vocês. É o nervoso do primeiro pregão. Frio na barriga, a mão suando, o medo de dar um lance errado. Mas isso aí faz parte, tá, pessoal? Com o tempo a gente aprende. Vocês têm aí o www.comprasgovernamentais.gov.br, que é o maior portal de licitação do governo federal. Toda compra pública do governo federal está dentro desse site. Para eu acessar esse site, eu tenho que ser cadastrado no SICAF, Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal, ou Sistema Integralizado de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal. Então, nesse site aqui, vocês conseguem ter o acesso ao SICAF, ok? E fazem o seu cadastro para participar de licitações do governo federal. www.pregãoonline.banrisul.com.br. Pessoal aí da região sul, o Banrisul tem seu portal de compras aí para trabalhar as compras do governo do estado do Rio Grande do Sul, do município do Rio Grande do Sul. O site também bem bacana, é bem tranquilo de que vocês trabalhem, tá? Tem um cadastro prévio também. O Petronect, né, da Petrobras, é o portal de compra da Petrobras. Todas as regras de compra da Petrobras estão dentro desse portal aí. Então sintam-se à vontade para entrar aí no portal, navegar e proceder com a compra de vocês. Compras.df.gov.br, portal de compras lá do Distrito Federal. Toda compra de Brasília que envolve o governo federal está dentro desse site. Então assim, entrem, conheçam, vocês vão conhecer toda a particularidade de compra do governo do Distrito Federal. O BEC São Paulo, www.bec.sp.gov.br.
O denominado Bolsa Eletrônica de Compra do Estado de São Paulo é um site um pouco mais complicado, tem que ter muita atenção, principalmente, né, ao sigilo das propostas, mas vale a pena conhecer o site. O comprasnet.ba.gov.br, a Bahia criou seu próprio Comprasnet para gerir todas as suas compras do estado da Bahia, vale a pena conhecer também. O compras.es.gov.br, caçula, está aí há 2, 3 anos no mercado, um site também bem interativo para o governo do estado do Espírito Santo. O compras.mg.gov.br, que faz as compras do governo do estado de Minas Gerais, também muito prático de trabalhar. Pessoal, quando eu falo de portais, né, no geral, procurem se cadastrar naqueles portais que vocês mais concentram suas compras, né? As empresas que compram, que vendem a nível Brasil, sabem a minha preocupação. Quem já fez curso presencial comigo sabe o tanto de ferramentas que eu proporciono a vocês nos meus cursos presenciais eletrônicos, mas a maior ferramenta que eu proporciono é o cuidado. Cuidado ao participar de uma licitação em Minas Gerais sem conhecer Minas Gerais. Cuidado ao participar de uma licitação do Distrito Federal sem conhecer o Distrito Federal. Por mais que você tenha comodidade de participar de um certame de pregão eletrônico na sua base, quando ele gera problema, você tem que se deslocar. E aquele lucro pequeno que você adquiriu agora, você vai gastar em consultoria, em despesa aérea, para chegar até aquele problema. Então, mais uma vez, eu ministrei a palestra licitação, como ganhar dinheiro com licitação pública. Foi muito boa aquela palestra. Ela quebrou paradigmas. Eu recebi muitas mensagens sobre aquela palestra. E eu digo assim, vocês têm o direito de vender no Brasil todo, desde que consigam dar um passo. Cuidado ao dar espaço. Eu brinco muito, ele pode ser o início do fim, né? Nós não podemos brincar de vender para o governo. Isso aqui não é uma brincadeira. Eu venho aqui, dou um lance e falo, desisti. Não, você não desistiu. Para desistir tem um preço. Quando eu desisto de uma licitação, eu posso ser penalizado em 20% do valor estimado dela. Então, assim, se eu vou brincar numa licitação de 1 milhão, eu posso estar correndo o risco de tomar uma multa de 20%, ou seja, de R$200 mil. Então, tomem muito cuidado nessa decisão, ok? Senhores, a Licita News Consultoria, né? Ela está sediada em Vila Velha, Espírito Santo. Eu brinco muito com todo mundo que me conhece, que eu falo assim, eu não atendo cliente no Espírito Santo, e firmo isso na minha palestra. Né? Eu escolhi o Espírito Santo para morar, né, por um tempo, né? Moro aqui e tenho o meu escritório aqui. Meus clientes eles estão no Brasil todo, menos Espírito Santo. Aqui é onde eu resolvi ter o meu lar, né? A minha qualidade de vida, dentro de um desenho bem interessante que eu fiz para a minha vida. Tá? Eu estou localizado na rua Pedro Palácio 79, sala número 14, no edifício Centro Jurídico em Vila Velha. Nossos telefones estão aí, o 27 3062 5551 e o 27 3062 3660. O nosso e-mail é o atendimento@licitanews.com.br ou pode mandar e-mail diretamente para mim mesmo no wesley@licitanews.com.br. Eu deixo também todos os meios de contato do meu grande parceiro lá, a licitação.net. A licitação.net está localizada no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O telefone dela é o 51 3320 4422. E vocês também podem falar lá diretamente pelo site, o atendimento virtual que ele tem no www.licitação.net. Não deixe de conhecer a licitação.net. Como se trata de uma palestra virtual, eu também gostaria de dizer que meus cursos presenciais hoje são gerenciados pela licitação.net. Você acessando o portal www.licitação.net tem uma agenda de cursos presenciais que eu ministro. Ou eu ministro esses cursos em São Paulo ou em Porto Alegre. Né? Nós temos hoje 2 produtos comercializados pela licitação.net, que é o curso avançado de licitação, que tem duração de 3 dias, 24 horas, e o curso de recurso e impugnação, que tem duração de 16 horas aulas. Então, lá no portal vocês têm todas as informações. A Licita News Online é o portal de curso à distância, o EAD. Então, assim, a cada mês vocês vão ter muitas novidades, né? Hoje nós temos aí disponível para vocês o Sistema de Registro de Preço por EAD. É um curso muito bom para que vocês façam. Comércio de atas, né? Entender bem o que é o quíntuplo, até onde eu posso ir, o meu grau de responsabilidade e principalmente aprender a fazer prospecção de atas de registro de preço. Então, se você quer saber de sistema de registro de preço, se matricule no curso Sistema de Registro de Preço Avançado. Eu vou para a segunda turma também do curso de Impugnação e Recurso Administrativo por EAD.
Então eu tenho um curso com duração de quase 45 dias, o de sistema de registro de preço também, tá, pessoal? 45 dias, onde vocês vão fazer por EAD. Wesley, qual a diferença dos dois? Do EAD e do presencial? O presencial, você vai receber toda a informação em 16 horas aula, né? Eu digo que eu deposito em vocês toneladas de informação. No EAD, não. Isso já é fracionado. Nós vamos fazer intelecção, exercício, corrigir exercício, é uma interação. Quero deixar claro para vocês, nenhum curso da Licita News online vocês compram e têm direito a um certificado por simplesmente comprar. Isso é mentira. Vocês vão gradativamente pular de aula em aula. Como funciona a Licita News online? Vocês fazem a sua inscrição, vão ter provavelmente direito à aula 1 e 2, depois do desenvolvimento de vocês para 3 e 4, 5 e 6, 7, 8, 9 e 10. Normalmente nosso curso tem 20 videoaulas gravadas, tá? E mais uma bateria de exercícios e cases para estudo. Em cima das dúvidas de vocês, eu crio videoaulas extras para cada módulo. Então vocês vão ver muita videoaula bacana, muita dica, muito gatilho, muita ferramenta bacana para aplicar em licitação pública. Então assim, conheça o nosso portal, vocês vão gostar muito do que eu estou produzindo. Para quem me conhece, eu estou no mercado há 23 anos, como eu falei no início do curso, né? Eu estou numa nova etapa da minha vida, né? Eu fiz uma projeção de vida para os 45 anos de idade, tomar uma decisão. Então eu cheguei aos 42, faltam 3, né? Então eu estou preparando todo o meu conhecimento para a EAD, migrando todo o meu conhecimento para o ensino a EAD, para poder controlar esse ensino de qualquer lugar do mundo, né? E dividir ele com vocês. O final do meu legado é formar vários Wesleys no Brasil, né? Quando eu deixo o Brasil de alguma forma e entrego esse conhecimento a vocês. Então assim, sejam bem-vindos ao portal Licita News Online. É muito bom ter vocês aqui. Eu fico muito satisfeito de ver a quantidade de inscrições. Essa turma que você está assistindo agora, ela tem 300 alunos em 3 turmas distintas, né? É muito bacana ver 300 pessoas interessadas em licitação pública. Eu fico assim muito orgulhoso de ter essa confiança de vocês. Agora olha só, vamos terminar a palestra, mas vocês têm lá o chat agora. Entrem no curso lá, abazinha chat. Eu vou estar online, vamos discutir um pouco, vou tirar qualquer dúvida de vocês. Ou você não quer ficar online agora? Abre lá agora o tutorial, né? O fórum, deixa uma pergunta, vamos debater essa pergunta e eu só vou pedir que vocês não deixem de fazer um depoimento sobre essa palestra. Tem a abazinha aí, depoimento, digam o que achou, se valeu a pena, porque é em cima dessas críticas positivas e negativas de vocês que eu venho trabalhando o meu desenvolvimento profissional. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, eu vou deixar para vocês aqui um grande abraço, me colocar sempre à disposição e informo, a próxima palestra que vem aí é o preço inexequível. Como comprovar o preço inexequível? Não deixe de acessar o canal Licita News Online. Outra dica, eu não vou encerrar essa turma. Vocês têm mais 30 dias de acesso à turma de vocês para a gente promover muito debate, né? Muita coisa pode acontecer nesse canal online. Então, um bom dia para vocês, um bom final de dia, né? Nossa palestra hoje foi às 16 horas. Hoje é uma sexta-feira, não vou dizer a data bem prática, mas hoje é uma sexta-feira. Tenho ainda um bom final de semana, ok? Então um beijo no coração de vocês aí, um forte abraço e eu, como sempre, estou à inteira disposição.